Glória a Deus. A presença do Senhor já está nesse lugar, amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Antes de eu começar a falar do meu testemunho, eu quero agradecer essa oportunidade que me foi concedida por Deus primeiro, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui em cima a falar para vocês, amém? Eu vou pedir que aqui baixem um bocadinho o microfone, que eu falo alto, então pode ser que os irmãos não suportem o tom da minha voz, amém? Eu quero agradecer também essa oportunidade aos meus pastores, porque se não fossem eles a ouvirem e acreditarem em mim, eu não estaria aqui também, amém? Então, muito obrigada por terem me dado essa oportunidade. E o meu testemunho, ele será baseado no milagre que o Senhor operou na vida do meu Salatiel. Muitos de vocês já conhecem um bocadinho a história, mas alguns não conhecem, como os nossos irmãos que estão do outro lado vendo pela internet, e como muitos que estão aqui pela primeira vez que não conhecem a minha história e a história do meu Salatiel, amém? Então, para reforçarmos com a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no seu capítulo 8, versículo 43 a 46. E depois vamos abrir também no mesmo livro de Marco, no seu capítulo 23, versículo 26. Amém? E se já a igreja encontrou, já encontramos todos, amém? O livro de Lucas, capítulo 8, no seu versículo 43 a 46. E depois viramos a página lá no mesmo livro, no seu capítulo 23, versículo 26. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E respondeu assim Jesus. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. No 23, 26 diz assim a palavra do Senhor. Quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Amém? Essa história vai nos contar a vida de uma mulher. Essa mulher na Bíblia é somente conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Não sabemos sequer como é que essa mulher se chama. Sabemos apenas que essa mulher, ela padeceu por 12 anos com um fluxo que não cessava. A Bíblia, ela não vai dizer o nome da doença que aquela mulher tinha. Hoje, as doenças são especificadas, são ditas. É um cancro, é um câncer, é um sangue descendo por 12 anos. E se nós formos lá mais para trás, tentar entender, nós vamos entender que naquela altura, quando a mulher estava de período menstrual, ela tinha que passar por uma fase da purificação, ela tinha que ser isolada para depois passar pelo processo da purificação e para depois voltar para o seio dos seus amigos, o seio da sua família. E aquela mulher, de certeza que ela estava isolada de todos, porque o fluxo dela não parava por 12 anos. Irmãos, não era 6 meses, não era 1 ano, eram 12 anos. Onde a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela perde os seus pertences todos quando ela vai procurar a cura.
Não havia médicos que conseguiam resolver a situação daquela mulher. Não havia doutor, licenciado ou mestrado, ou mesmo com título de doutorado. Não havia sequer um homem na face da terra capaz de dar alívio à dor daquela mulher. E foi então que um dia, aquela mulher, ela saiu, tendo perdido tudo, ela saiu para procurar uma nova solução. Porque o que eu aprendo na história dessa mulher é a fé, é a esperança. Mesmo ela ter sido isolada, mesmo ela ter sido retirada do seio familiar, mesmo ela ter perdido tudo o que ela tinha, porque assim que a Bíblia vai nos contar dessa mulher, ela não desistiu de buscar. Ela dizia assim: eu vou, talvez a minha solução ainda tenha algum homem na face da terra que possa dar, por isso eu vou. Eu não vou desistir, porque eu passei 12 anos, mas eu ainda tenho fé que eu vou conseguir. E ela nesse dia saiu. E quando ela saiu, ela se encontrou com uma multidão, um alvoroço no meio da rua. E estava Jesus. Eu não sei qual foi a informação que essa mulher pediu. Eu não sei o que ela perguntou quando viu aquele povo, mas eu imagino assim: ela chegou ao pé de alguém e ela perguntou: o que se passa? E alguém respondeu para ela assim: sabe, o Nazareno, aquele que cura, aquele que dá luz aos olhos do cego, ele está aqui, ele está no meio da multidão, por isso a multidão lhe aperta. E aquela mulher para, e aquela mulher faz uma oração dentro dela. Aí você vai entender, irmão, a importância da oração. Nós precisamos orar. Aquela mulher, ela não saltou para ser curada, ela parou e ela faz uma oração. Eu vou começar a contar lá de trás, conforme tudo começou. Algum tempo atrás, eu lá no ano passado, na minha terra, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Um momento muito difícil no meu casamento, em que eu era uma rapariga de 25 anos e eu não conseguia suportar o peso de um casamento. Eu não conseguia organizar a minha vida entre ser mãe, entre ser esposa, entre ser estudante e ainda ser filha, e ainda ser atalaia da minha família. Porque quando nós somos atalaia da nossa família, todos os problemas recaem em cima de nós. Nós temos que orar por tudo e por todos. Aí eu me vi na posição de mulher, esposa, mãe. Eu me vi na posição de serva de Deus, porque eu ainda tinha deveres com a igreja. Aí eu me vejo na posição de atalaia da minha família. E eu comecei a sofrer com isso. E eu passei por um momento muito difícil, porque eu não conseguia organizar a minha vida. Aí eu e o meu marido começamos a ter muitos problemas, muitos. Não por coisas grandes, coisas pequenas, irmãos. Como deixar esse telefone aqui e ele não gostar, ou eu não gostar, e acabar com problemas grandes. Aí foi quando um dia eu disse assim: Deus, eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso organizar a minha história. O Senhor me chamou para que eu possa te servir. E se o Senhor me chamou para te servir e o meu casamento atrapalha, eu sei que o único motivo que dá a separação é a morte ou o adultério. Eu não tenho autorização do Senhor para me separar do meu marido, mas eu não aguento mais, Senhor. E eu disse: chega. Eu vou diminuir um peso, que é o meu marido. E se eu diminuir o meu marido, eu já estarei aliviada, porque aí eu terei tempo para minha mãe, eu terei tempo para orar mais pela minha família, eu terei tempo para estudar, eu terei tempo para entrar para a faculdade e fazer a minha vida. Mas aí o Senhor olha para nós e fala assim:
os meus planos não são os teus. Eu não penso como você pensa. Eu não faço como você quer. Eu faço quando chegar a hora. Mas Deus, eu não aguento mais. Eu vou me separar. Eu fui procurar um advogado para me separar. Eu disse, eu vou me separar, eu não aguento mais. Chega. Aí eu perguntei tudo, eu fiz de tudo. E me perguntaram quantos anos eu tinha de casado. Aí o advogado olhou para mim e disse, filha, por que você quer desistir do teu casamento? Eu disse, não aguento mais. Esse advogado me ajuda e ponto final. Eu passei por um momento difícil. Eu fiquei depressiva, irmãos. O meu cabelo eu pegava e caía pela depressão. As minhas pestanas, a minha sobrancelha, eu ia para o banho e caía. E eu fiquei com medo de ter uma doença rara, mas era a depressão que estava a me matar. Foi então quando eu fui procurar um psicólogo e junto do meu ginecologista, eles decidiram que eu tinha que tirar um anticoncepcional que eu estava a usar. Devido à medicação que eu fiz da depressão, junto com o anticoncepcional não dava certo. Aí eu fiquei um mês separada dentro de casa com meu marido. Um mês. E eu vivi assim, irmãos. A depressão começou a me matar por dentro. E eu acabou a tentar tratar de tudo. Quando de repente, irmãos, o meu sangue descendo todos os meses, como é normal com uma mulher, mas eu me sentindo estranha, doente. Mas o que se passa comigo? Eu faço exames e nada. Eu faço consultas e nada. Foi quando eu descobri que eu estava grávida do meu Salatiel. Aí, vocês podem imaginar, o meu mundo caiu. Porque eu estava com planos de ir para a faculdade. Eu estava com planos de seguir a minha vida, trabalhar, lutar para sustentar apenas os meus filhos. Eu estava com planos de me separar. 2 filhos sem pai já é muito. Agora imagina 3. Aí foi quando o Espírito Santo bradou meu coração. Aí eu pensei, Senhor, o que farei com essa criança? Eu bati a minha barriga, eu chorei. Senhor, por amor do teu nome, não permita. Se possível, passa de mim esse cálice. Porque é assim que nós fizemos quando nós não sabemos, não conhecemos o agir de Deus. Aí, para nós crentes, não existe outra opção. Que opção seria? Carregar, amar, esperar nascer. Foi quando o Espírito Santo começou a bradar no meu coração. Começou a falar comigo que o que Ele queria não é a separação da minha casa, não é a separação do meu casamento. O que Ele queria é edificar, é renovar a minha vida. Passou um mês, eu e o meu marido nos acertamos e estava tudo bem. Eu fui descobrir que eu já estava com 2 meses de gestação. Até hoje, eu vou dizer para os irmãos que eu não sei como fiquei grávida. Porque eu usava anticoncepcional, chip, e eu não sei como fiquei grávida. Mas eu fiquei grávida. E todo mundo me julgando, porque o meu filho era bebê. Eu tinha que dar explicação para todos, mas eu não sabia como engravidei. Que o Espírito Santo bradava no meu coração. Completei 3 meses de gestação, 4 meses, 5. No 5º mês eu comecei a sentir de Deus uma cobrança aqui dentro, de que eu tinha que deixar o país. E eu falava assim dentro de mim, isso deve ser capricho, não é de Deus. Mas o Espírito Santo, o meu marido, ele saía para o trabalho e eu ficava em casa assim orando, como uma mulher faz, orando pelo seu marido, orando pelos seus filhos. E o Espírito Santo colocava temor dentro do meu coração. E eu começava a chorar, porque o Espírito Santo dizia assim para mim: se ficares aqui nessa terra, tu morrerás. É verdade, irmãos, isso aconteceu comigo. Por que, Senhor, já tive os 2 aqui e correu tudo bem? Por que no terceiro eu não vou passar dessa, Senhor? Tenha misericórdia. E eu continuei a orar. O Espírito Santo foi me mostrando até por sonhos.
Foi quando eu chamo meu marido e converso com meu marido: amor, eu tenho que sair daqui. Eu não posso ter essa criança aqui. Eu sem entender de nada. Nós não tínhamos dinheiro sequer para embarcar para Lisboa ou para um outro país que tivesse melhores condições que no meu país. Eu não tinha condições. E o meu marido disse: amor, nós não temos dinheiro. Eu disse: amor, Deus vai providenciar, mas eu tenho que sair daqui. Muitos olharam para mim e disseram que é capricho, mas é o Espírito Santo me cobrando que eu tinha que sair de lá. Eu peguei as minhas coisas, Deus providenciou tudo. Compramos os bilhetes e fomos para a capital para viajar. Perdemos o voo. Aí pensa assim, irmãos, eu disse: eu não vou. Eu fiquei sem força. O meu marido é que ficou com força agora. Você vai. Eu disse: eu não vou mais, nós não temos dinheiro. Todo o dinheiro que nós tínhamos era 1.200 euros que estava cativado na nossa conta cá em Portugal, porque lá nós não tínhamos mais nada. O meu marido disse: você vai. O meu marido pegou no cartão daqui, riscou lá para o bilhete de passagem, e nós viemos com apenas 70 euros na nossa conta, é o que tinha sobrado. Uma mulher grávida com 2 filhos, com 70 euros para receber aqui. Eu saí da Angola e eu vim para aqui sem entender por que o Espírito Santo me trouxe até aqui. Quando eu cheguei na primeira semana, eu comecei a lutar. Comecei a correr atrás das coisas. Fui para o supermercado, comprei arroz e feijão, coloquei lá em casa. Comecei a procurar, me inscrever no centro de saúde, me inscrevi e estava tudo certo. Fui à minha primeira consulta. E quando eu chego à minha primeira consulta, o meu médico olha para mim e diz assim: então, dona Dalgisa, a senhora chegou? Me passa o livro lá de Angola, da grávida. Eu peguei no livro, eu disse: doutor, está aqui. E o doutor olhou, foi abrindo uma folha, 2 folhas. Ele chegou no meio e disse assim: tá bem, dona Dalgisa, o teu livro está aqui. Está tudo certo. Os exames que a senhora fez estão aqui. Está tudo certo. Agora me diz, o que a senhora está a tomar para combater a diabetes gestacional? E eu caí. Eu não sabia que eu era diabética. Eu não sabia que eu tinha diabetes gestacional. Eu me infartava de doces. Eu me infartava de guloseima. No meu país eu não sabia sequer que eu tinha diabetes gestacional. Eu não tinha possibilidade sequer de fazer uma dieta, porque eu estava inocente do que estava acontecendo com o meu corpo. Eu disse: não, doutor, eu não estou a fazer medicação nenhuma porque eu não tenho diabetes. O médico disse: a senhora tem diabetes sim. Eu disse: eu não tenho, doutor. Eu sou acompanhada em Angola pelo melhor especialista da minha província. Eu sou acompanhada pelo hospital público e nunca ninguém disse que eu tenho diabetes. O senhor vem me dizer que tenho diabetes? E o médico olha assim para mim e diz assim: sim, a senhora tem diabetes gestacional. Está aqui. Eu disse: não, isso pode ser engano do técnico. Ele disse: sim, pode até ser engano aqui, mas é aqui na outra folha. O que aconteceu? O meu médico, ele nunca me disse que eu tinha diabetes gestacional. E eu já estava no 7º mês de gestação. Eu tinha engordado, irmão, quase 25 quilos. O que deixou o médico assustado. E o médico imediatamente prescreveu para eu fazer o exame. E quando eu vou buscar o resultado, diabetes gestacional. Quando eu entrego o resultado no médico, imediatamente eu fui encaminhada para o hospital de Vila Franca de Xira. E quando eu chego no hospital de Vila Franca de Xira, a doutora, ela pede para fazer uma ecografia. Me perguntou a mim: já fez ecografia? Eu disse: já. Quantas? Algumas. Quando eu chego no Cartacho, que lá é que tinha a clínica que fazia aquela ecografia, eu chego no Cartacho e a doutora olha para mim e diz assim: deita, mãe, tá tudo bem? Eu digo: sim, doutora, tá tudo bem. E ela vai olhando, e ela diz assim: mas aqui não está tudo bem, mãe. Tem certeza que você já fez alguma ecografia em Angola? Eu disse: tenho a certeza. E eu repito, eu era acompanhada pelo melhor especialista que merece o meu respeito, da minha terra, da minha cidade. Aí ela foi vendo. Quando viu, ela olhou para mim e disse assim: o teu filho, ele vai nascer com o braço mais curto do que o outro. A senhora sabia? E eu disse: não.
Aí eu disse, eu não vou chorar, porque eu sou forte. Mas a lágrima estava lá no canto da orelha, no canto dos olhos. E quando eu saí daquela clínica desesperada, assim, foi a única coisa que ela me disse. Eu pedi para ela voltar a ver, ela viu, mediu, ela disse, está aqui. Veja com seus próprios olhos, o teu filho, ele vai nascer com um braço mais curto que o outro. Eu saí desesperada, liguei para o meu marido disse, não se desespere, amor, vamos orar. Oramos, e naquele dia era dia de culto, por coincidência. Eu cheguei aqui, eu não creio em coincidência, é providência de Deus. Eu cheguei aqui, é lá naquela cadeira onde está o irmão João, é lá que eu me sentava. Eu cheguei aqui, e no final do culto, o pastor, ele chegou aqui nesse canto, e ele disse assim, se alguém está passando por algum problema, seja lá qual for, eu não sei se o pastor lembra, venha para aqui, eu vou orar por você. Eu vim aqui nesse canto e o pastor colocou a mão e orou. E eu saí daqui cheia de força. E eu disse, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu já passei pelo pior, que foi chegar até aqui. Eu não vou desistir. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ainda que seja difícil, eu vou tocar na orla do manto. Porque se tão somente eu tocar, eu serei sarada. Eu saí daqui, irmãos, mostrei o resultado para minha médica. A minha médica marcou uma outra ecografia depois de uma semana. E quando chego lá, era outro médico no hospital de Vila Franca de Xira. Eu chego lá e o médico olha para mim e pergunta, mãe, está tudo bem? Eu digo, sim, está tudo bem. E ele vê e ele diz, mas aqui não está tudo bem. E eu disse assim, Jesus ainda não curou, mas vai curar. Aí parei, eu pensei que ele ia falar para mim, o teu filho vai nascer com um braço mais curto do que o outro. Não. Ele olhou para mim e disse assim, o teu filho, ele tem uma cabeça muito grande, fora do normal. Pela idade gestacional que ele tem, essa cabeça é muito grande e é fora do normal. Aí eu parei, como da outra vez, eu disse assim, doutor, vê de novo. Aí ele pegou, começou a medir, ele disse assim, o normal é X, o normal é assim. Eu disse, não será porque os meus filhos são um pouquinho cabeçudos assim? Eu falei assim para ele, ele disse, não, eu sou médico e eu sei o que faço, o que falo. O teu filho, ele vai nascer com uma cabeça grande e fora do normal. Aí eu já saí daí, desesperada, comecei a pensar, hidrocefaleia, alguma coisa assim. Liguei para o meu marido de novo, juntos oramos, levei o resultado na doutora. E a doutora me pediu uma terceira ecografia, que era a última, porque eu já estava com aproximadamente 39 semanas. Aí eu vou para a terceira ecografia e eu chego e o médico me recebe do mesmo jeito. Mãe, está tudo bem? Está tudo bem. Sem falar nada do que havia acontecido lá atrás, sem nada. Aí eu deitei, ele viu. E ele me perguntou outra vez, está tudo bem? Eu disse, está tudo bem, doutor. E ele olhou para mim e disse assim, sim, aqui também está tudo bem, mas tem um porém. Eu disse, ele vai dizer que a cabeça do meu filho está fora do normal e o braço é curto. Aí eu nem sequer perguntei, olhei para ele e ele me disse assim, o teu filho, ele tem pouco peso. Pela idade gestacional, não se explica. Olhei para o doutor e disse assim, tá bem, doutor, eu vou levar o resultado para a doutora. Porque na minha cabeça veio assim, hoje em dia, se crianças nascem com gramas e sobrevivem, o meu filho com 2 quilos, ele vai sobreviver. Eu comecei a ter fé dentro de mim. Saí daí e fui levar para a doutora. A doutora disse, não se preocupe, vai dar tudo certo. Ela aí passou o dia da data provável e marcou o dia do parto. Caso as dores não chegassem normal, tinha que voltar para o hospital, para ser induzida por causa da diabetes. Aí chegou 40 semanas, eu voltei para o hospital. Eu chego no hospital, fui internada naquele dia. No meu país, não se anuncia quando se vai dar luz. Muitas das famílias são assim, a minha família é assim, reservada. Porque nós queremos fazer surpresa para o povo, mandar mensagem, dizer assim, o fulano já nasceu. Não se avisa, é uma surpresa. Aí eu cheguei no hospital e o médico me recebeu, deram-me lá a sala de parto e eu fiquei lá, foi induzido o parto.
Sofri dores terríveis para trazer o meu Salatiel. Sofri. E o meu Salatiel nasceu no dia 5 de março, às 15 horas. Mas não acabou. O meu Salatiel nasceu e só estava a começar. O propósito de Deus cá em Portugal só estava a começar. Agora eu comecei a entender porque que Deus me trouxe. O meu Salatiel nasceu. Logo que tiraram ele, a enfermeira ia colocar ele em cima de mim. E eu ouço um grito: não para! A doutora gritou e ela disse: traz para aqui esse bebê, porque esse bebê não está bem. Tem alguma coisa de muito errada com esse bebê. Esse bebê não está bem. Esse bebê corre risco de morrer agora. Traga para aqui. E eu ouvi assim, fraca naquela cama, ouvi assim: esse bebê tem problemas cardíacos. E eu fraca, olhei de lado e as minhas lágrimas caíam. Eu não sabia se eu estava a chorar da dor que eu estava a sentir ou se eu estava a chorar do meu filho tá aí, mas eu comecei a chorar. Aí, né, quando você vai contar as tuas fraquezas para quem não é crente, a enfermeira, ela olhou para mim e disse assim: por que choras agora? Você não chegou falando que não era desejado? Como quem diz, não vai fazer diferença nenhuma se você perder. E eu disse assim: não era desejado no meu coração, mas era desejado no coração de Deus. E se era desejado no coração de Deus, Deus colocou no meu ventre e fez ele crescer, fez ele nascer. E eu não quero perder. E pegaram no meu filho e começaram a mexer e começaram a sentir o coraçãozinho dele. Aí eu ouvi: esse bebê tem que ser transferido, porque nós não temos especialista, cardiologista, nós não temos aqui no hospital de Vila Franca de Xira. Esse bebê tem que ir para o Porto. Aí eu disse: não pode ser tão grave. Se ele não nasceu com a cabeça grande, porque o que eu imaginei é: não está bem, a cabeça é grande e o braço é curto. Não pode ser tão grave, meu filho vai voltar daqui a pouco. Transferiram-me para o quarto e levaram o meu bebê para a neonatologia do hospital de Vila Franca de Xira. E o que a doutora me falou era que ele, depois de 2 horas, voltasse para ficar comigo, até decidirem o que vão fazer. Eu fui para o quarto, eram 16 horas ou 17 horas. E eu fiquei 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Meia-noite, 1 hora e o meu filho não chegava. 1 hora eu vejo a doutora correndo ao pé de mim. Desesperada, eu me lembro do rosto dela. Ela era branca, loira, mas ela estava vermelha de medo. Ela chegou desesperada e disse assim: mãe, pelo amor de Deus, me assina esse papel. E eu olhei para ela e perguntei: doutora, o que foi? Chorando. E ela me disse assim: o teu filho está morrendo. Nós não sabemos o que será amanhã, mas hoje nós sabemos. O teu filho, ele vai ser transferido. O que é que se passa? Já não era o coração, eram as plaquetas. O meu filho, ele nasceu coberto de manchas, porque ele não produziu plaquetas. Por isso ele sofreu uma hemorragia, o que deixou os médicos preocupados. E eu assinei aquele papel tremendo. E eu não tinha mais força. A doutora saiu daí e mandou auxiliar, porque eu pedi para ver o rosto do meu filho, que eu ainda não tinha conhecido o meu filho. A doutora, ela veio, a auxiliar veio correndo, pegaram e me ajudaram, levaram-me até a porta da neonatologia. Quando eu chego, estava trancada e tinha um segurança lá. A senhora não pode entrar. Por quê? Porque a equipe médica está toda reunida com seu filho. E eu fiquei. Eu
gritei lá mesmo no hospital, no corredor: me deixem ver pelo menos a cara do meu filho, porque eu nem sequer o conheço. Quando eu saio daí, levam-me para o quarto e meu filho foi. E eu fiquei 3 dias lá no hospital sem ver o meu filho. Quando deram minha alta, eu vou a correr para o hospital de Estefânia, que é lá onde levaram o meu filho. Eu vou a correr e eu penso assim: tá tudo certo. Naquele dia, quando eu recebi a notícia de que o meu filho foi transferido para o hospital de Estefânia, era 1h da manhã. A única coisa que eu tive foi ter força de mandar uma mensagem, fazer um áudio e mandar uma mensagem para a pastora Juscelia. Eu disse: pelo amor de Deus, o meu filho está morrendo. Orem por mim, porque eu já não tenho força. Porque eu sentia que as minhas orações não passavam do teto daquele hospital, que eu não tinha mais força para orar. Mas depois que eu mandei essa mensagem, eu comecei a me sentir confortada, porque eu sabia que tinha uma igreja a orar por mim. E eu saí, deram-me alta depois de 3 dias, fui a correr para o hospital. E eu pensei: a igreja já está a orar, eu vou ao hospital, eu vou pegar o meu filho e vou voltar para casa, porque já está tudo bem. Se calhar eles não trouxeram porque eu também precisava de cuidados aqui, agora eu vou buscá-lo. Quando eu chego no hospital de Estefânia, o meu filho estava lá, isolado, numa incubadora. O meu filho estava lá, cheio de tubos, cheio a comer pela sonda, e o meu coração tremeu e o meu corpo gemeu. Eu disse: Jesus, o Senhor não me trouxe aqui para eu enterrar o meu filho. O Senhor me trouxe aqui para eu carregar o meu filho no meu colo, Pai. E o meu coração gemeu. Eu disse: Senhor. E o meu filho lá olhava para mim. E eu de saber que o coração que batia dentro de mim estava trancado numa incubadora. Eu não podia sequer tocar, porque a imunidade dele estava extremamente baixa. Ele estava num quadro de pantocitopenia. Pantocitopenia, para que os irmãos possam perceber, é a diminuição total dos glóbulos, das células do sangue. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. O meu filho estava lá, ele podia apanhar uma hemorragia. O meu filho estava lá, ele podia apanhar qualquer doença, porque ele não tinha imunidade nenhuma. Eu fiquei aí umas horas, mas depois mandaram-me embora, porque os pais não ficam lá. E foi assim. O meu filho ficou 1, 2, 3 dias, 4 dias. Aí vocês vão perguntar para mim: irmã, você leu a passagem em Lucas que fala de Simão, o Cirineu? O que isso tem a ver com a tua história? Tem tudo a ver. Quando Jesus ele ia para ser crucificado, depois de muitos dias de dor, depois de muitas horas de dor, a levar chicotada em tudo que era parte do seu corpo, ele ia em direção ao local onde ele iria ser crucificado. E Jesus, ele carregava a cruz por mim e por você. Jesus, ele pegou na cruz com dor e ele disse assim: eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Eu vou morrer por essa igreja. Foi aí que chegou a um trajeto que ele não aguentava mais as dores. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele desceu para o mundo em forma de homem, 100% homem. Jesus, ele sentiu a nossa dor. Jesus, ele sentiu a nossa tristeza. Jesus, ele sentiu a nossa angústia. Jesus, ele sentiu tudo que nós sentimos. Foi quando Jesus, ele no meio do caminho, ele disse: Pai,
Tá difícil. E ele foi carregando. Ele chegou num trajeto que ele parou e jogou a sua cruz no chão, porque ele estava cansado. Ele já não aguentava mais. Foi aí que o soldado, eu creio que naquele momento usado pelo Espírito Santo, olha para a multidão que seguia Jesus. E o soldado, ele disse assim, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o outro e disse assim: ei, você, venha para aqui. Alguns relatos dizem que Simão, o sirineu, ele carregou a cruz de Jesus, obrigado pelo soldado. Eu creio que aquele soldado, ele foi usado pelo Espírito Santo para chamar Sirineu, para poder ajudar a Jesus a carregar a cruz. E Sirineu, ele pegou a cruz de Jesus, e ele pegou, e ele seguiu. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. E Simão, ele levou. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Você está passando por um problema difícil, sim, você está passando. Mas não te esconda. Sabe por quê? Porque Simão Sirineu, ele vai surgir na tua vida para te ajudar a carregar a cruz. Está difícil, não desista. Eu tive Simão Sirineu na minha vida, porque senão eu não conseguiria. Naqueles dias lá no hospital, eu disse: Deus, eu não aguento mais. Mas eu estava forte, porque eu sabia que tinha Simão e Sirineu orando por mim. Eu tinha Simão e Sirineu que se deram de corpo e alma e pegaram na minha cruz e disseram assim: Adalgisa, nós não te largamos, nós vamos juntos. Tá difícil, mas nós vamos juntos. Vamos nos arrastar, mas nós vamos juntos. Tá difícil, mas nós vamos juntos. Jesus. E eu me vi numa posição, e eu dizia assim: sou totalmente dependente de ti. Aí quando você está triste, você vê o teu telefone tocar uma mensagem: nós estamos a orar por ti. Pessoas que se doavam, que jejuavam, que vigiavam, que abriam propósito pela minha causa. Simão Sirineu, na verdade, ele não vai aliviar a dor de Jesus, porque isso não ia mudar o destino de Jesus. Com Simão no caminho ou não, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. Se Deus, ele quisesse aliviar a dor de Jesus, ele lá do alto aliviaria a dor de Jesus, porque ele tem poder para isso. Mas sabe por que ele vai levantar Simão no meio da multidão? Para mostrar para mim e para você que sozinho não dá. É por isso que a Bíblia, ela vai dizer: é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro vem e fala: Adalgisa, levanta, vamos. A causa do Salatiel é minha, a causa do Salatiel é nossa, a causa do Salatiel é nessa igreja, a causa do Salatiel é nossa. E eu cansada, e a igreja orando. E eu cansada, e a igreja orando. Aí eu disse: Deus, eu não tenho mais dinheiro para continuar a ir e vir. Eu comecei a procurar emprego mesmo assim com meu filho no hospital. Eu disse: eu não aguento mais, Senhor. O dinheiro que o meu marido envia de Angola lá é muito, mas aqui é nada. Eu não posso falar tudo, porque hoje não sairemos daqui. Mas eu tive apoio em todos os lados. Os Simão e Sirineus, eles se levantaram de todos os lados. Desde aqueles que ajudaram em oração, como aqueles que ajudaram dando alguma coisa. E naquele dia, a mulher do fluxo de sangue, ela faz uma oração. E ela fala assim: mestre, eu vou. Não fala mestre. Ela fala para a pessoa que lhe indicou, e ela fala assim: é verdade que esse é o Nazareno?
aquele que cura, aquele que faz, aquele que transforma, aquele que ressuscita morto. Então eu vou. E ela para. E ela faz uma oração dentro dela. E ela fala assim: eu sou imperfeita, mas se tão somente eu tocar na orla do manto desse homem, eu serei. Se tão somente eu tocar na orla do manto desse homem, eu serei curada, irmãos. Para te dizer que os milagres de Jesus acontecem de maneira diferente. Se nós formos visitar o Novo Testamento, nós vamos ver inúmeros milagres que Jesus realizou, mas todos de maneira diferente. Em alguns, Jesus ele falava faça, que se faça, e era feito. Ele chegava para um determinado povo que não tinha pernas para andar, que estava aí padecendo, e ele falava assim: levanta-te e anda. E ele levantava e anda. Ainda fala assim: carrega a tua cama em cima de ti, para que todos vejam que você agora anda. Noutros, Jesus ele chegava pegando no lodo, construindo do lodo, cuspindo com a sua saliva, fazendo uma papa, e colocava nos olhos e falava assim: vai e vai se banhar no tanque. E ia se banhar e ele voltava a ver. Ele via, porque alguns eram cegos de nascença. Em alguns, ele dizia assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ele saiu e ressuscitou. Mas na mulher do fluxo de sangue, ele sabia que tinha aí uma mulher que ela padecia por 12 anos. Mas ele disse assim: ela tem que romper a multidão. 12 anos padecendo de um sangramento, 12 anos. 12 anos. Ela estava fraca, abatida e cansada. Mas ela faz uma oração e ela fala assim: se tão somente eu tocar na orla desse manto, eu serei curada. E ela vai: se tão somente eu tocar na orla desse manto, eu serei curada. E ela vai e ela rompe a multidão. Rompe a multidão. Eu não sei como é que ela passou. Se ela passou de baixo, se ela passou por cima. Eu só sei que ela rompeu a multidão. E ela disse: eu toco, eu toco, eu toco, porque nesse homem tem virtude. Até no seu manto tem virtude. Oh, Jesus, até no seu manto tem virtude. E ela tocou. E Jesus ele pergunta: quem me tocou? Jesus ele não sabia quem lhe tocou. E Jesus ele fala: quem me tocou? E os discípulos lá, eles perguntam: mas mestre, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou? É irônico, não é? E Jesus ele disse assim: eu conheço quando de mim sai virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Porque de mim alguém foi curado agora. E essa mulher tímida, porque ela estava proibida de andar pela multidão. Essa mulher tímida, porque ela estava proibida de se juntar às pessoas, porque ela era impura. Essa mulher tímida, ela levanta e fala assim: mestre, eu te toquei. Eu padecia por 12 anos com esse meu fluxo. Mas quando eu toquei, eu senti que estancou. Acabou o sofrimento. Acabou a dor. E eu me coloquei na posição daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. Eu disse: Senhor, já são 21 dias que o meu filho está nesse hospital. Chega, meu pai, não aguento mais. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. O meu filho será alcançado através de mim. E quando nesse dia eu saí de casa para ir para o hospital, eu cheguei no autocarro e um espírito de temor começou a surgir no meu coração. Subiu no meu coração e eu comecei a chorar dentro do autocarro. Eu saí daqui chorando e comecei a chorar: Deus, tenha misericórdia, meu pai. O dinheiro está a acabar. Eu não tenho mais dinheiro para estar a ir e vir. Meu pai, já se passaram 21 dias desde que o meu filho está no hospital. Aí foi quando o Senhor falou comigo dentro do autocarro e ele falou assim: Deus é Deus.
E o homem é homem. E eu, mas Senhor, Deus é Deus. Eu sei que Deus é Deus. E ele repetiu: Deus é Deus. E o homem é homem. E eu comecei a chorar. Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, meu Deus. Eu me lembro que naquele dia eu desci do autocarro. Eu comecei a andar, a falar sozinha. Talvez naquele dia pensaram que eu fosse louca na rua, mas era tanta dor que eu já não aguentava mais. E eu comecei a falar sozinha: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sei, eu sou pecadora, eu sou falha, mas se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Eu fui. E naquele dia eu cheguei no hospital de Estefânia, nos cuidados intensivos. Quando a mãe chega, a primeira coisa que ela faz depois de começar a tocar no bebê é dar banho. E eu chegava lá, sempre fazia uma oração primeiro e depois dava o banho. Mas naquele dia eu cheguei, comecei a cantar com meu filho no colo, comecei a louvar. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Pai. O Senhor, Ele nos dá a cruz para carregar, mas se tiver difícil, Ele coloca Simão Cirineu no nosso caminho para nos ajudar a carregar. Então obrigada, meu Rei. E eu comecei a carregar a cruz. Eu comecei a carregar o meu filho e a cantar, a cantar. Aí surgiu uma força em mim que eu fiquei chateada. Olhei para o meu filho e comecei a falar com meu filho. E eu disse assim: filho, a mãe tem mais 2 filhos lá em casa. Você tem 2 irmãos. Eu preciso parar de vir para aqui, porque os teus irmãos, eles precisam do cuidado da mãe, assim como você precisa. Por isso, eu declaro na tua vida, eu declaro, eu te ordeno, eu te dou 3 dias para sair desse hospital. 3 dias. Porque na mulher de fluxo de sangue não faltou determinação, irmão. Você está doente, não fica nessa cama a se matar. Corra para os pés de Jesus. Você consegue andar, vai para o templo orar. Você consegue pedir, levanta um clamor e peça. Ore, porque a oração, ela muda a situação. Porque a oração, ela muda o propósito. E eu disse assim para o meu filho: eu te dou 3 dias. O número 3, ele simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Pai e o Filho e o Espírito Santo estiver aqui nesse quarto onde você está, meu filho, eu te dou 3 dias. 3 dias, 3 dias. Oh, meu Deus. 3 dias. E eu não percebi por que eu falei aquilo. Não percebi de onde é que saiu aquela força. Eu só sei que no autocarro Deus me falou: Deus é Deus e homem é homem. Eu disse: Senhor, os médicos ainda não descobriram o que o meu filho tem. Só se sabe que tem uma pantocitopenia, mas não descobriram a causa por que da pantocitopenia. Por que o meu filho tem... Eu terminei na vida do meu filho. 3 dias. E eu saí daquele hospital. Eu saía sempre de lá 21 horas. Chegava aqui às 10 da noite. Quando eu chego para aqui, o meu filho me diz: mãe, amanhã tem que ir para a minha escola, porque eu tenho reunião. E eu disse: Jesus, eu tenho que estar lá com o teu irmão. Ele disse: mãe, mas a professora disse: é importante. Eu vou ler a caderneta do meu filho. E estava lá escrito que eu tinha que ir, e era importante. Sexta-feira eu fui para a reunião do meu filho e eu não fui para o hospital. Eu fiquei com os meus filhos na sexta-feira. No sábado eu também não fui, porque eu perdi o autocarro e não consegui mais ir. No domingo eu não consegui ir também. Mas à tarde, foram quantos dias? Quantos dias? À tarde de domingo, no 3º dia, a doutora, ela liga para mim. E ela fala assim: mãe do Salatiel? E eu digo: sim, a mãe do Salatiel. E ele fala para mim. E eu toda envergonhada por ter faltado esses 3 dias. E eu disse assim para ela: senhora, me perdoa. É porque eu tenho 2 filhos mais. E eu estou sozinha praticamente aqui. Eu mais a minha irmã. E esses dias eu tirei para ficar um pouco com ele. Os autocarros ficaram difíceis, eu não consegui ir. Ela me ouviu, ela disse assim: não se preocupa, mas a mãe hoje tem que vir aqui com urgência.
Eu parei, eu disse assim: sim, doutor, eu vou, mas o que é que se passa? E ela disse assim: o teu filho é o que mais estável está. Ele não tem necessidade de ficar aqui. Ele vai lá para cima. O teu filho, ele vai lá para cima. Porque ele já está estável. Ele vai ficar lá só para ver como reage sem transfusão. Você precisa determinar o teu milagre. Você precisa romper a multidão. Se não dá para andar de pé, vai mesmo de joelho e rompa. Porque Jesus, Ele é contigo. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te colocou nesse problema, Ele vai te tirar daí. Porque Ele é contigo. E se Ele é contigo, ninguém será contra ti. Oh, Jesus. Foi difícil? Foi. Porque eu ainda, depois de receber essa notícia, eu fui para o hospital a correr. Porque lá em cima os pais tinham que dormir com os bebês. Eu fui. E eu fiquei lá com os meus filhos mais quantos dias? 3. Fiquei um dia lá em cima, 2 dias. No terceiro dia veio ter o médico comigo. Ele reage muito bem sem transfusão. Então vocês podem ir para casa. Foram 26 dias naquele hospital. 26 dias que o meu coração sangrou. Que eu pensei que a cura não viria. Que eu pensei que eu perderia o meu filho. Que eu aprendi a romper a multidão. Que eu aprendi a tocar na orla do mestre. Porque se tão somente eu tocar, dele sairá a virtude. Mas acabou? Não. O meu filho, ele precisaria ir para a Estefânia todas as semanas. Porque você me pergunta: irmã Dalgisa, o Salatiel ele nasceu há 4 meses atrás, ele vai completar 5. Por que só agora a senhora sobe aqui para testemunhar? É porque Deus me falou: calma, porque o meu milagre, ele não é em metade. Porque Jesus, Ele quando passava, olhava para o paralítico aí sentado, Ele dizia assim: levanta-te e anda, e tome a sua cama e coloque no seu ombro e anda, e anda. Ele não curava somente um pé. Ele não mandava ir mancando. Ele mandava andando. E o milagre de Jesus é completo. E eu continuei indo para o hospital uma vez por semana. Daqui a nada, o que era uma vez por semana começou a ser uma vez em 2 semanas. Daqui a nada, porque diziam que o meu filho, ele não produzia glóbulos brancos, a medula óssea dele era inválida. Ele não produzia glóbulos brancos, ele não produzia glóbulos vermelhos, ele não produzia plaquetas. Era assim, ele precisaria de transfusão para estar vivo sempre. Aí começou a ser uma semana, uma vez, de 2 em 2 semanas, uma vez. Até que eu comecei a ir uma vez em 3 semanas. Até que eu comecei a ir uma vez em 1 mês. Até que a doutora disse que não precisava mais ir. Só para reconsulta, se fosse necessário. Mas o meu filho está curado. E eu aprendi a nunca desistir, a persistir em oração. Eu aprendi que se está difícil sozinha, eu vou chamar mais uma. Eu vou chamar a pastora Juscelia para conversar. Eu vou chamar a irmã Eliane. Eu vou chamar a irmã Yala. Eu vou dizer: irmãs, me ajudem em oração, porque está difícil, porque sozinha eu não consigo. Se tiver difícil sozinha, eu vou ligar para o meu pastor. Eu vou falar que está difícil, mas me ajudem. Porque Ele não te deu essa cruz para carregar sozinho. Quando a pastora Juscelia ela falou para mim: tem um exército a orar por ti. Tem um exército a orar por mim. Aí uma vez eu no McDonald's fui para
para procurar trabalho, eu me encontro com esse homem de Deus, que eu já nem me lembro do nome, pastor. Coloca-te em pé para que a igreja te conheça. Esse homem, ele olhou para mim e ele disse assim, eu senti a dor dele quando ele olhou para mim. Porque ele me perguntou, o que a senhora está fazendo aqui? E eu olhei e eu disse assim, eu vim procurar emprego. E ele assim, meio assim a gaguejar, a maneira dele de falar. Eu não sei se eu estou enganada, mas é o que eu percebi. E ele disse assim, Deus, Ele vai fazer, irmã. E eu sei que o Senhor, naquele dia, Ele chegou aqui e Ele falou, vamos levantar um clamor pela irmã. Eu não estava na igreja, mas eu recebi, eu ouvi. Nós às vezes pensamos que um pequeno gesto não significa nada. Mas o pequeno gesto desse homem me fez ter uma grande admiração por ele. E não só dele, o pequeno gesto desse casal, pastor Telmo, pastora Juscelia, eu sem família, foi a única visita que eu recebi no hospital. E ela perguntou para mim, Adalgisa, você tem fome? E eu tímida, porque eu sou assim, eu não gosto de incomodar as pessoas, foi o que eu disse para ela. E eu tímida, eu disse não. Mas eu estava a morrer de desejo de tomar algo doce. E ela mesmo assim saiu. E ela passou no Lidl, que eu vi o saco, e eu não me esqueço. E ela comprou um chocolate, um sumo e um pão com chouriço. Eu me lembro, pastora, de cada detalhe. E ela trouxe. E ela disse assim, eu trouxe para você. E eu não precisa, mas quando ela saiu eu peguei, eu devorei aquilo, porque eu estava cheia de fome. Cada gesto marcou na minha vida. Cada gesto contou da recuperação do meu Salatiel. E o meu Salatiel está aqui. E para a honra e glória de Deus, o meu marido, ele não queria vir para Portugal agora porque não estava nos seus planos. Ele queria que depois da sua recuperação nós voltássemos para Angola. Mas nós, essas mulheres, irmã Eliane, ela me chamou e disse assim, o propósito vai começar. E o teu marido, ele estará aqui conforme a vontade de Deus. E começamos a orar. Não é verdade que quando começamos a orar eu fiquei sem casa? Não é verdade que quando começamos a orar, o propósito lá em casa, nós começamos a orar, eu fiquei sem casa para morar. Aí Deus, Ele vai providenciar tudo. Nós começamos a orar e olha quem está aí. O meu esposo. Creia que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais na tua vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que se levantou contra. É uma doença, é um câncer, é um tumor. Eu creio no Deus que cura. Se Deus restaurou a minha saúde, Ele vai restaurar a sua saúde. Se Deus restaurou a minha vida, a saúde do meu Salatiel, Ele vai restaurar a tua saúde. Só não fica aí parado. Só não fica aí parado. Só não fica aí parado. Só não fique na tua casa parado. Procura o templo, procura a casa de oração. Porque 1 mais 1 na matemática dá 2. O de 2 somos mais fortes. Porque Deus, Ele usa homens. E é dentro da casa do Senhor que Ele vai usar homens que vão te ajudar a edificar a tua vida. Não é na rua. Aí você vem para a igreja e fala assim, eu não gosto de falar com os meus problemas para as pessoas. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, eu mesma vou orar na minha casa. E o Senhor, Ele vai me curar. Então para que essas 4 paredes existem? Essa casa é denominada casa de oração. Porque a presença do Espírito Santo está aqui. Não fique em casa. Venha. Venha. A minha vida, se não fosse Deus, eu não sei onde é que
que eu estaria. Eu tive que me arrastar. Sempre que tinha culto, com os meus 2 filhos atrás, uma barriga enorme à frente, e eu tive que me arrastar, porque eu sei que a igreja é o hospital de Deus. Porque eu sei que a igreja é o hospital de Deus. Não existe na face da terra outro sítio que represente a presença de Deus senão a igreja. Creia e receba. Eu quero pedir que o meu marido venha aqui à frente. E eu quero pedir que ele traga o meu salatiel para mostrar o milagre de Deus na minha vida. Eles são os meus milagres. Cada um que está aqui tem um milagre para contar, tem uma história para contar. Eu tenho a certeza que cada um que está aqui tem uma história para contar. Eles, junto dos meus 2 filhos, são os meus milagres. Um casamento fracassado eu tive. Um casamento perdido eu tive. Não por traição, não por adultério, mas por coisas fúteis. Porque quando Satanás quer destruir, ele usa qualquer coisa para destruir. E o meu marido está aqui. E o meu milagre está aqui. Amor, vem para aqui. E o que parecia ser impossível se tornou possível. E o meu marido, ele mais uma vez atravessou o oceano. Ele está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Foi sozinha. Foi sozinha. Eu consegui sozinha. Eu lutei sozinha. Eu precisei de um Simão e Cirineu na minha vida. E você também não é diferente. Não carregue essa cruz sozinha. Não carregue essa cruz sozinha. Procure, porque aqui tem pessoas capacitadas para te ajudar. Aqui tem homens e mulheres de Deus capacitados para te ajudar. Aí você começa a perceber a importância da oração. Não desista de orar. Tem um propósito no monte? Vá, se doa, se entrega, e você vai ver o que Deus, Ele irá fazer na tua vida. Porque Deus, Ele quer fazer infinitamente mais na tua vida. Está difícil para todos, para mim e para você, mas com Deus somos mais do que vencedores. Eu vou chamar aqui os meus pastores.